Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é bondoso e maravilhoso. Não é, irmão? Vocês já sentiram o quanto Deus tem feito, né, na vida dos irmãos, né? Cada irmão daqui tem tido assim uma história para contar, um testemunho maravilhoso. E isso glorifica o nome do Senhor, pois essa é a vontade de Deus, que nós demos frutos. Quando nós damos frutos do céu, frutos do Espírito, não é? O nome do Senhor é glorificado, porque as pessoas veem a diferença, a transformação. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a ficar de pé, vamos desconjuntar os joelhos. Os irmãos estão cansados de ficar sentados, então? Aleluia! Então vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Versículo 26 e 27. Mateus 7. Todos acharam? Amém. Irei com não. 26. 7, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Vou sentar. Bom, o irmão Edson disse que para isso, disse Jesus, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho, porque em outra palavra ele diz, conhecereis a verdade. O diabo sabe muito bem que quando é ensinado corretamente a palavra, as pessoas são livres, tornam-se livres, simplesmente livres das algemas. Tem gente que é prisioneiro da casa, do carro, do filho, da bicicleta, do corpo, né, dos olhos, do cabelo, é prisioneiro do dinheiro, é prisioneiro da bebida, é prisioneiro da droga, é prisioneiro do sexo, é prisioneiro de tantas coisas. E Jesus, quando entra, a pessoa torna-se livre, ele passa a dominar essas coisas todas. Mas, irmãos, Jesus diz que uma pessoa que não cumpre o que ele ensina é um insensato, uma pessoa que não tem senso, não tem cabeça, não tem sabedoria. Nós vemos uma palavra semelhante no livro de Provérbios, no capítulo 1, também, onde o Senhor fala o que vai suceder com aquele que não dá ouvido à sua voz. Parece até que Deus quer que as pessoas sirvam Ele debaixo de regras, porque Ele quer ver todo mundo uniformizadinho, bonitinho. Mas não é, a questão não é essa, não. A questão é outra, porque para salvar uma pessoa, a pessoa tem que seguir as coordenadas. Para a pessoa acertar o passo, ele tem que ouvir e atender. Provérbios capítulo 1. Tudo achado? Amém. Diz assim, versículo 24. Todos acharam? Amém. Mas por que clamei, vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão? Também eu me virei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo com a assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Muita gente despreza o Velho Testamento porque não sabem realmente que os apóstolos e Jesus só pregou o Velho Testamento, não tinha novo, né? Tem muita gente que não sabe disso, né? Olha, tem milhões de crentes que não sabem que não existia Novo Testamento quando Jesus estava pregando. Só existia o Velho Testamento. Só que eles não sabem onde tem o Evangelho no Velho Testamento. E Jesus falou para os discípulos, né? Abriu o entendimento dos discípulos depois da sua ressurreição, para que eles entendessem tudo que dele está escrito na lei, nos salmos dos profetas, né? Então, irmãos, aqui está o Evangelho. Isso aqui é Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é boas notícias. Aqui está um recado de Deus. Aqui está as coordenadas de Deus. Jesus repetiu em outras passagens, em outras palavras
citando parábolas, um homem que constrói sua casa sem seguir a orientação correta, em cima de uma areia. Não sabendo ele que poderá vir uma chuva terrível e derrubar a sua casa. Ele diz que essa pessoa é insensata. Nós vemos que nas encostas de Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, pessoas que moravam em lugares de risco, mas que durante muitos anos moraram ali, nunca fizeram um teste se aquela terra molhada ou bem umedecida poderia descer e matar muitas pessoas. Simplesmente confiaram na tecnologia, confiaram nos engenheiros e fizeram suas casas. Mas muita chuva está caindo. Chuvas estão aglomerando-se em lugares que estão caindo chuva num dia só, que é para cair um mês, 2 meses, está caindo numa hora só. E nós sabemos que isso é um distúrbio da natureza, é um sinal de Deus. A terra está como uma mulher grávida, não é? Dando seus sinais que vai dar à luz a grande tribulação. Nós vemos algo semelhante desses 2 textos que nós lemos lá no livro de Gênesis, quando o Senhor viu que tinha um homem justo com a sua família, Noé. E Noé então recebeu de Deus coordenadas para fazer um enorme barco. Né? Esse barco foi achado, é a Arca de Noé. Está lá no Monte Ararat. Eu, quando vi a imagem, a fotografia, sinceramente cheguei a me emocionar, irmãos. Quem entrou lá dentro, né, viram as repartições, e tem uma filmagem antiga, em preto e branco. Irmãos, é que o ímpio não quer dar prova de que é real a Bíblia, mas uma filmagem antiga. Tem os soldados medindo a arca em cima, não tem nada de, por exemplo, não tem cerquinha em volta, em cima ela é lisa, tem aquela cobertura, mas ela é lisa no beiral, não é? Porque não era para ninguém ficar ali em cima. No entanto, os desenhos fazem tudo errado, né? Mas tem um soldado chegando assim na beirada assim, e uma tira de medir, né? Exatamente a mesma medida que está escrito aqui na palavra do Senhor. É muito interessante, sabe, irmãos? A gente louva o Senhor porque o Senhor ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Mas foi interessante as coordenadas de Deus. Deus ensinou a Noé o tamanho da arca, a altura da arca. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, a largura da arca, o tipo de madeira, como ele ia vedar as tábuas uma da outra, não é? E com certeza, conforme ele foi fabricando, o Espírito Santo foi ali orientando. Mas o interessante é aquilo tudo que Noé deu ouvido à voz de Deus, fez, praticou exatamente como o Senhor ordenou. Para quê? Para quê? Para escapar. Para escapar da tormenta. O que Jesus disse, ele está falando também, ele falou naquela época, mas ele está falando de algo no futuro, não é? Ele disse assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, o que está para acontecer é o que vai ser na vida de muitas pessoas, e vai repetir as mesmas coisas. Pessoas estão construindo conforme Deus tem ordenado. Pessoas estão exatamente fazendo como está na palavra de Deus. Mas a boa maioria dos evangélicos não estão usando o material original, o material certo que o Senhor ensinou. Nós sabemos, irmãos, quando vamos construir nossas casas, por exemplo, hoje nós estamos deparando com tijolos que derretem com a chuva. Então você tem que saber que tijolo você está comprando. Para não acontecer que você faça uma parede e depois, demorando a embolsar, daqui a pouco a chuva começa a derreter aquele tijolo como está ali atrás. Aquele paredão que as pessoas fizeram ali. Nós sabemos que temos realmente buscar materiais próprios, materiais bons para construir uma casa. Semelhantemente, qualquer coisa que você vai fazer, faça com bons materiais. Eu aprendi muitas coisas, por exemplo, encanamento, não se põe canos, material embutido em paredes de segunda linha, sempre de primeira. Registros só de primeira, nunca põe de segunda, porque você vai colocar e vai vazar, você vai ter que quebrar, de repente não tem reparo, você tem que colocar de boa marca. Porque é um serviço difícil, complicado, você põe piso, você põe ladrilho e forra, e está ali o registro. Se você fez mal feito, sabe que vai ter que quebrar tudo de novo, vai ficar aquela situação. Então nós entendemos isso até na própria vida. Jesus disse, não é, que aquele que ouve as suas palavras não pratica conforme está escrito. Tem gente que diz, é pela graça eu sou salvo. As pessoas não entendem que graça não é nenhuma mágica vinda do céu. Graça é o favor que Deus deu ao ser humano através da morte de Jesus.
Porque através da morte de Jesus o Espírito Santo foi concedido aos homens. Isso é graça. Graça é ferramenta. Deus deu ferramenta aos homens para alcançarem, para trabalhar. Mas o homem tem que trabalhar. Graça é favor divino que nós não merecemos. Graça não é nada invisível. É algo que realmente Deus opera. Não é nada assim que as pessoas estão pensando que graça é que Deus não exige nada de você. Simplesmente Ele, é pela graça de você tal. As pessoas não sabem nem explicar. Graça, irmão, são favores, são ajuda de Deus. Deus nos ajudou, isso é graça. Você estava capinando com muita dificuldade, não é? Você tinha 2, 3 hectares capinando ali. Veio um homem rico e te trouxe um trator, um arado atrás. Você não precisa capinar, derruba tudo isso com isso aqui. E vai lá e você fala, isso é graça, graça é isso. Não é? Nós tínhamos dificuldade, mas Jesus, com a sua morte, nos concedeu o Espírito Santo. No entanto, tanto os apóstolos como Jesus, como no Velho Testamento, o Senhor nos manda agir. Ele é conosco, mas nos manda agir. Deus deu sabedoria a Noé e seus filhos, e quem trabalhou para construir a arca, mas eles tiveram que pegar na ferramenta. E isso aquele ato ali de Gênesis é uma simbologia, é como eu posso dizer, uma alegoria, um cenário alegórico. Noé somos nós, Cristo. A arca é a salvação, Cristo. Os materiais que foram usados aí, a verdade, a palavra, a obediência, tudo que você aprende para agradar o Senhor. Os crentes estão pensando que na hora do arrebatamento, toda a igreja, todo mundo que tem o seu nome escrito no hall de membros de suas igrejas, vão subir, só porque não dízimos, são frequentadores da igreja, não vão subir. Deus não vai respeitar na hora nenhuma doutrina que os homens criaram. Se alguém está construindo uma arca com um material diferente das Escrituras, porque a igreja dali, a igreja daqui ensinou, como nós temos esses 34 anos no Evangelho, já pesquisamos bastante e vemos como existem divisões doutrinárias, ensinamentos estranhos, interpretações estranhas das Escrituras. E sabemos que o Senhor é muito exigente, Ele não vai julgar nós pela doutrina da nossa igreja. Ele zela pela sua palavra. E nós é que temos que nos adequar à palavra, e não a palavra a nós. Eu me lembro que no antigo pacto, na primeira aliança, Deus deu ordem a Moisés que qualquer estrangeiro que quisesse participar das festividades de Jerusalém, os homens teriam que se circuncidar. Eles teriam que se impor conforme a lei, e não a lei ser modificada para adequar aos estrangeiros. Entenderam isso? Amém. Hoje não. Nós temos igreja para todos os gostos, mas a palavra para um gosto só. Amém. Quem é do Senhor ouve a palavra. Não escolhe meio fácil. Quem é a ovelha não quer atalho, quer a verdade. E vocês vieram para cá porque vocês queriam a verdade. E eu, quando comecei na igreja presbiteriana, depois na igreja congregacional, eu tinha sede da verdade. E quando eu comi toda aquela comida que ele tinha, eu não queria mais ficar porque não tinha mais comida ali. Eu estava morrendo de fome. Até que encontrei um homem que começou a me dar esse entendimento do sentido espiritual da palavra, e aquilo começou a encher o meu estômago. Mas ainda não estou cheio, não busco muito ainda, porque eu sou comilão, como muito a palavra, eu gosto da palavra, os mistérios, os segredos que estão aqui, sobre coisas que muitas igrejas não podem falar, os pastores não gostam de falar. Eu ando em busca desse tesouro escondido.